Fala galera, eu sou o Giancarlo e hoje eu tô aqui trazendo mais esse episódio da série Heróis da Bola, hoje o 8º episódio. E essa série, como vocês sabem, não é? Que a gente está trazendo histórias fantásticas de jogadores que foram importantes dentro e também fora dos campos. E no vídeo de hoje vamos contar a história do craque austríaco Matthias Sindelar, que peitou o Hitler e se negou a jogar pela seleção alemã na Copa do Mundo de 1938. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final e vem comigo entender melhor essa história. Mas antes da gente começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o apoio de vocês ajuda muito no crescimento e desenvolvimento aqui do canal. Agora, sem mais demora e enrolação, vamos nessa! Matthias Sindelar nasceu em 10 de fevereiro de 1903, na região da Morávia, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Foi viver com sua família em Viena, capital do Império e atualmente capital da Áustria, com apenas 2 anos de idade. Sindelar fez sucesso no futebol europeu no início dos anos 1920, atuando por Hertha Viena e Áustria Viena. No Hertha, fez apenas 35 jogos e marcou 3 gols. Já no segundo time, o Áustria Viena, foi onde ele se tornou ídolo, fazendo 350 jogos e marcando 250 gols. Se consagrou como o maior jogador do país de todos os tempos, tanto pelo que fez em campo, quanto pelo que representou fora das 4 linhas, num dos momentos de maior sofrimento do povo austríaco. Seu porte físico alto e magro lhe rendeu o apelido que o marcou durante toda a carreira, o Homem de Papel. Segundo os jornais da época, a leveza e a flexibilidade do papel definiam bem a habilidade de Matthias Sindelar. Com uma extrema técnica, capaz de reger os times por onde passou, os jornais passaram a considerar Sindelar um artista, um Mozart do futebol. Ele comandou o Wanderteam, como era chamada a seleção austríaca, destaque na melhor campanha da Áustria nos mundiais, em 1934, quando foram eliminados pela Itália, que seria campeã, porém com uma arbitragem duvidosa e pressionada pelo ditador Benito Mussolini. Nos anos seguintes, o time austríaco seria eliminado das Olimpíadas de 1936 para a Itália, em mais uma partida polêmica. Pouco antes do Mundial de 1938, o time austríaco viveu a sua melhor fase, quando goleou a Alemanha por 5-0 e 6-0, a Escócia por 5-0, a Suíça por 6-0 e a sua grande rival, a Hungria, por 8-2, com 3 gols de Sindelar. Paralelo a isso, a Alemanha passava por períodos difíceis após dura derrota na Primeira Guerra Mundial. Hitler havia sido eleito e buscava mudanças radicais para elevar a Alemanha a um patamar gigantesco. Dentre as várias intenções do comandante alemão, o uso do futebol para alavancar sua popularidade foi uma delas. Tentaria fazer o mesmo que Mussolini havia feito 4 anos antes, na Itália, e queria a Alemanha campeã do mundo de 38. Para isso, tentaria usar jogadores do time austríaco, os convencendo a jogar pela Alemanha. Em 12 de março de 1938, Hitler invadiu e anexou a região da Áustria ao Império do Terceiro Reich, e com isso, achava que tinha solucionado o problema para reforçar a seleção do seu país. 72 horas após a invasão, saíram as ordens para que 8 jogadores do Wanderteam se colocassem à disposição do técnico Sepp Herberger. Após a anexação do território austríaco, Hitler resolveu celebrar um jogo entre a Alemanha e o time da Áustria, que faria ali seu último jogo, pois o país se retiraria da Copa. Claro que Hitler exigiria uma vitória alemã, algo que mostrasse superioridade, mas esbarrou na genialidade e rebeldia do craque. Sindelar chamou a atenção na vitória por 2-0 não apenas pela grande atuação, mas pela forma efusiva como comemorou o primeiro gol do jogo, marcado por ele, bem em frente ao local que estavam as autoridades nazistas e chegou até a zombar de alguns militares. Por ser de origem judia, servir a seleção de Hitler seria uma chance que Sindelar teria de sobreviver naquela época, quando ocorreu o pior massacre a um povo na história, conhecido como Holocausto. Nos relatos oficiais, Sindelar teria se declarado gravemente machucado para jogar a Copa, e até anunciou que se aposentaria do futebol naquele momento. Porém, foi delatado por um ex-companheiro de time, que seria filiado ao partido nazista.
Como consequência, ele foi proibido de jogar futebol profissionalmente e de viajar para além das fronteiras alemãs. Além disso, os clubes onde Sindelar era considerado ídolos foram proibidos de jogar e alguns colegas foram perseguidos pelos nazistas. Para seguir a vida, o craque abriu uma cafeteria, mas membros do exército nazista atrapalhavam seu funcionamento com frequência. No ano de 1939, cerca de 6 meses após o fim da Copa do Mundo, Sindelar e sua companheira, a italiana Camilla Castagnola, foram encontrados mortos em seu apartamento, onde viviam, na cidade de Viena. As primeiras perícias apontavam para suicídio, fato duvidado por muitos. No mesmo dia, uma autópsia apontou a causa da morte por inalação de monóxido de carbono, vindo da lareira, que havia ficado acesa a noite inteira. Mortes assim não chegavam a ser incomuns na época. A despedida final do craque foi com honras de Estado e sem auras de protesto, embora Sindelar não deixasse de ser investigado como pró-judeu e social-democrata. O que é possível afirmar é que as investigações não foram tratadas com muito rigor, além, claro, de terem a Gestapo, a famosa polícia de Hitler, nos calcanhares da polícia austríaca. O enterro ocorreu em 28 de janeiro, atraindo 15.000 oferendas florais provenientes de cidades como Turim, Berlim, Budapeste, Praga, Düsseldorf, Colônia e Londres, além de outras cidades do mundo, e cerca de 40.000 pessoas foram ao seu funeral. Durante o enterro, o presidente do Futebol Clube Áustria-Viena fez um discurso arrepiante ao dizer que uma parte da Áustria morria ali junto a Sindelar. Alguns anos depois, a rua que o ex-jogador vivia passou a se chamar Sindelarstrasse, Rua de Sindelar, em homenagem ao craque. Após a sua morte, mais especificamente em 1958, Sindelar passou a ser chamado de Pelé do Danúbio, uma clara alusão à figura que seria considerada futuramente o rei do futebol e ao rio que passava por Viena, chamado de Rio Danúbio. E por hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Valeu, galera? Então, até a próxima. Tchau, tchau.